Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui diferente, tá? Falando sobre ovo especificamente. Como a gente faz para substituir o ovo nas receitas que a gente tinha e que originalmente levavam ovo. Sempre que você perguntar para alguém, pelo que eu posso substituir o ovo? Alguém vai te mandar essa tabelinha picareta aqui, tá? Não estou falando mal da tabelinha, só que ela tem que saber usar, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, tá? O ovo, ele pode cumprir funções diferentes na receita. Ele pode servir para dar liga, ele pode servir para dar umidade, ele pode servir para dar brilho, ele pode servir para uma série de coisas. E dependendo da função que ele faz na receita, você vai substituir ele por isso ou por aquilo. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para explicar como é que usa essa tabelinha e também para fazer algumas correções nela, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, que tamanho tem um ovo, tá? Um ovo tem mais ou menos 1/4 de xícara de volume, 60 ml. Então, se você vai substituir o ovo por uma outra coisa, primeira coisa é ter em mente essa quantidade. Então, por exemplo, um ovo 60 ml você vai poder substituir por 60 ml de outra coisa, ou seja, 4 colheres de sopa de alguma outra coisa. E o que? É isso que a gente vai ver aqui agora. Então, a primeira coisa é que o ovo pode ser usado para dar liga. Então, para dar liga, você pode usar um purê. Se for um prato salgado, você pode utilizar, por exemplo, um purê de batata ou um purê de abóbora para dar liga. Se for um prato doce, você pode usar um purê de banana, banana amassada ou um purê de maçã. E aí vai a primeira correção para essa tabelinha. Aí está escrito suco de maçã. Eu acredito que essa tabelinha ela era gringa e estava escrito applesauce. Tá? Applesauce não é suco de maçã, é purê de maçã. Você faz a maçã cozida e a massa. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo de como é que faz applesauce, mas é basicamente papinha de bebê, de maçã. É a coisa mais simples. Então você pode usar isso para substituir o ovo, para dar liga em receitas. Você pode fazer uma papinha de aveia também. Aveia com um pouco de água, o tanto de dar 4 colheres de sopa, uma papinha de aveia com água também serve para dar liga. Que mais? Sobre a banana, na tabelinha tá escrito meia banana. Detesto essas medidas que vocês já viram em outros vídeos eu falando disso. Meia banana de que tamanho, né? Tem banana desse tamanho, bananinha desse tamanho. Então fica com esse tamanho em mente. 1/4 de xícara, 4 colheres de sopa. E na tabela tem também pasta de amendoim e tá sugerido usar 3 colheres de sopa e não 4. Nesse caso eu concordo, porque a pasta de amendoim é muito forte. Ela tem muita gordura e muito sabor. Então, nesse caso, se você for substituir por pasta de amendoim, pode usar 3 colheres que vai dar bom, tá? Que mais sobre liga? O clássico, chia e linhaça. Todo mundo sempre diz, substitui por linhaça, substitui por um ovo de chia. Vamos falar sobre isso, tá? Chia e linhaça são um negócio que quando você mistura com água faz uma babinha. E essa aguinha babenta é boa para dar liga nas coisas. Mas vamos combinar que a chia e a linhaça tem uma textura meio não tão maneira. Então, o que a gente pode fazer? Se for um prato que tem bastante textura, que tenha outros grãos, que tenha castanhas, que tenha outra coisa, uma base de torta, por exemplo, que é um negócio que tem uma textura que não é uma textura delicada, você pode usar essa misturinha de chia com água ou de linhaça com água, que essa textura não vai atrapalhar o prato e vai ficar tudo bem. Mas se você for fazer alguma coisa que é mais delicada a textura, tipo numa mousse, tipo alguma coisa que tenha uma aparência mais lisinha no normal, se você substituir o ovo por um ovo de linhaça ou um ovo de chia, vai dar uma aparência esquisita, porque vai ficar cheio de sementinha e vai dar uma textura que também não é lá muito bacana. Então, se for alguma coisa que tem uma textura interessante, você pode substituir, mas só se for para dar liga. Onde eu quero chegar? O ovo num soufflé. Não substitua por um ovo de chia ou de linhaça, porque não vai dar função de estrutura, mas já já a gente vai chegar na estrutura. Então, se for liga, você pode fazer o ovo de chia ou de linhaça, lembrando que é 1 colher de sopa de semente para 3 de água. Então, aí na tabelinha, se não me engano, tá 1/3 de xícara de água. Esquece isso, 3 colheres de sopa de água para 1 de semente, ou de chia ou de linhaça. E também você pode usar a farinha de linhaça, que eu acho que é uma solução bem legal, é a que eu mais uso quando eu uso essa alternativa da semente, é usar a farinha de linhaça, porque aí não tem essa questão da textura, não tem questão de cor, porque ela é douradinha e tal, disfarça bem a cor, é uma opção bem legal, é a minha favorita quando se fala de usar ovo de chia ou de linhaça. O que mais? Outra função muito típica do ovo é para engrossar
a gema de ovo, ela engrossa, né? É como se faz pudim, normalmente utiliza a gema para isso. Tem alguns molhos também que se usa assim. Para engrossar é muito fácil, você pode utilizar amido de milho para engrossar, pode usar farinha de trigo para engrossar e pode usar a biomassa de banana verde também para engrossar. Então ninguém precisa de ovo para engrossar nada. É uma das formas mais fáceis de substituir, é quando o ovo está na receita para engrossar. Para dar volume, quando se trata de uma torta ou de uma quiche, o ovo ele é o volume da receita. Então nesse caso use tofu. O tofu fica ótimo para substituir ovo na quiche e na torta. Tem receita aqui no canal de cheesecake e de quiche que eu estou utilizando o tofu para substituir o ovo e fica perfeito. Para dar umidade, tá? Essa é a função do ovo num bolo, por exemplo. Ele serve para dar umidade, ou seja, pode substituir por qualquer coisa que tenha algum teor de gordura. Eu gosto de substituir, no caso do bolo, por exemplo, eu gosto de substituir por leite de coco. Então, ele vai fazer exatamente a mesma função do ovo, não dá nada, tá? É bem, tipo assim, substituição direta, muito fácil, mesma quantidade, 1/4 de xícara de leite de coco, você vai estar substituindo o ovo no bolo. Não precisa fazer ovo de linhaça para fazer bolo. Tem um monte de receita, substitui por um ovo de linhaça. Se você quiser, para incluir fibra no bolo, para deixar mais nutritivo, pode, mas não é necessário. Só o leite de coco já resolve a substituição do ovo num bolo. Que mais? Para dar ar numa receita, que é o caso da clara em neve, ela serve para deixar o prato aerado. Aquafaba, minha gente, a coisa mais linda, sobe que é uma beleza. Tem vários vídeos aqui no canal que eu mostro como usa a aquafaba. No vídeo da maionese eu mostro como se prepara uma aquafaba com a consistência direitinho, gelatinosa, para ela subir linda. No vídeo do merengue, que é o vídeo da Banoff, mostra como é que faz o merengue bem bonito para botar em cima de torta. E no vídeo do rocambole eu também mostro como se usa a aquafaba para fazer uma massa aerada. Então nada de clara em neve, nada de importunar as galinhas com os ovos, deixa os ovos para elas, a gente usa a aquafaba que fica maravilhoso para dar ar numa receita. Sabor de ovo, sal negro, é a coisa mais simples. O sal negro, ele tem enxofre e ele tem gosto de ovo que vocês não imaginam. Você dá uma lambida num grãozinho daquele sal, parece que você enfiou uma gema de ovo cozida inteira dentro da boca. Para quem detesta, fica longe. Mas para quem sente falta desse sabor ou quer agregar esse sabor num prato, sal negro, compra um potinho assim, ó, desse tamaninho, dura pra caramba e tem o exato gosto de ovo. Resolve perfeitamente a substituição. Que mais? A cor. Às vezes a gente está fazendo um molho ou uma massa que é amareladinha, porque originalmente ia gema de ovo. A gente usa cúrcuma, né? A cúrcuma, ela é amarelinha e vai fazer a corzinha de ovo que a gente está acostumado nos pratos originais perfeitamente, sem precisar de ovo nenhum. Que mais? Estrutura. Quando o ovo tem função estrutural, ele serve para crescer e firmar, que é o que acontece, por exemplo, em bolo de caneca, né? Ou então aquele pãozinho de micro-ondas, que o pessoal gosta de fazer pãozinho de linhaça, principalmente o pessoal que faz dieta low carb, tá? Nesse caso, o ovo ele tá fazendo função estrutural, então não use chia nem linhaça, nem purê de maçã, nem banana para substituir esse ovo. Nesse caso, você vai precisar de farinha de trigo e fermento, tá? O fermento vai fazer subir e a farinha de trigo vai fazer dar liga e firmar e fazer a função estrutural que o ovo estaria fazendo, tá? Para dar brilho, o pessoal costuma utilizar a gema de ovo para pincelar pães ou então para pincelar empadão por cima, para ele ficar brilhoso. Não precisamos, de novo, importunar as galinhas para isso, tá? Para dar brilho, pessoal, anota aí que eu trouxe anotado. Meia colher de sopa de agave ou então açúcar, meia colher de sopa de azeite e meia colher de sopa de leite de coco. Mistura isso num potinho, vem com um pincel e pincela os seus pães. Eles vão ficar lindos, dourados e brilhosos, sem precisar de ovo nenhum. É super fácil. E também para dourar. Vocês viram no vídeo do empadão que tem aqui no canal que eu misturei uma colher de sopa de melado com uma colher de chá de água, ou seja, dissolve um pouquinho o melado e pincela por cima. Fica tudo douradinho. Maravilhoso. Ninguém precisa de ovo, nem para dar brilho, nem para dourar, nada de forno. Que mais? A última função que eu tenho aqui mapeada no meu caderninho para ovo é para empanar
né? O clássico, passar o que quer que seja no ovo, por exemplo, vou fazer berinjela empanada, passar no ovo e depois passar na farinha de rosca. Não precisamos de ovo para isso também. Faz uma papinha de farinha de trigo com um pouquinho de água para virar uma melequinha, que ela vai funcionar como cola. Nesse caso, o ovo está fazendo só a função de cola. Então, a gente pode perfeitamente colar com farinha de trigo. Faz uma papinha, passa a sua berinjela nessa papinha, passa depois na farinha de rosca. Se quiser repetir o processo para ficar com uma casquinha mais grossinha e depois frita. Funciona perfeitamente, não precisa de ovo também para empanar, tá? Então, sobre a tabela, voltando na tabela, o que eu quero avisar para vocês para corrigir nessa tabela? Eu já falei algumas coisas, né? Falei sobre o purê de maçã, que não é suco de maçã, é purê de maçã. Sobre a meia banana, que eu sugiro usar 1/4 de xícara de banana amassada, não meia banana, porque sabe, sei lá, qual é o tamanho da banana. Sobre a quantidade de água para fazer o ovo de chia, tá? Não é 1/3 de xícara de água para fazer o ovo de chia, é 3 colheres de sopa de água para uma de chia. E tem lá na tabela, proteína de soja com água. Olha, se alguém aí usa proteína de soja com água para substituir o ovo, me conta nos comentários. Eu nunca vi ninguém usar isso e nunca usei e nem consigo imaginar isso funcionando, tá? Se alguém usa, por favor, me conta como é que vocês fazem, porque eu quero aprender. Porque via de regra eu diria, essa substituição, nunca usei, não sinto que seria interessante, tá? Mas me conta, se por acaso alguém souber sobre isso, conta pra mim. E outra sugestão que tem na tabelinha é usar agar-agar. Gente, não usem agar-agar para substituir ovo, tá? Agar-agar é um negócio caro. E se tá barato, não compra, porque é o agar-agar errado. O bom é um pozinho branquinho bem fininho, que é caro, que é enjoo, tá? E o agar-agar, ele dá uma textura de gelatina. Ele fica firme e assim, igualzinho uma gelatina. Eu não acho que isso reproduz bem a textura de ovo. Eu até usei o agar-agar para fazer a clara daquele meu ovo cozido vegano. Mas foi depois de muito tentar opções para até conseguir aquela textura. Então ele até imita a textura de uma clara de ovo cozido. Mas eu não consigo visualizar o agar-agar fazendo a função de ovo dentro de um outro prato, que não seja a própria imitação de ovo que eu fiz até hoje, né? E mesmo que você queira usar o agar-agar para isso, tá? Que eu acho que é desperdício de um ingrediente caro. Mas se você for querer usar, essa quantidade que tá aí na tabela também não tá boa, não. Tem muito agar-agar para pouca água aí nessa tabelinha, tá? Depois eu vejo qual seria uma quantidade mais adequada e coloco aqui nos comentários para vocês. Mas essa proporção que tá aí na tabela de agar-agar para água também não tá bacana, não. Mas eu acho que tem outras maneiras mais legais de substituir o ovo nas receitas que não seja utilizando o agar-agar e a proteína de soja, certo? Então tá aí como é que faz para utilizar substitutos de ovos nas receitas veganas. Eu espero que fique mais claro para vocês como que se usa cada tipo de substituição dependendo da receita que você vai fazer, ou seja, não é tudo que substitui por qualquer opção em qualquer receita, tem que saber como se usa essa tabelinha, tá? Que é as coisas que a gente estava aqui falando hoje. E se tiver mais alguma dúvida, se tiver mais algum item que eu não mencionei, algum uso diferente para o ovo que eu não lembrei, escreve aí nos comentários e a gente vai respondendo e vamos sanar finalmente essa dúvida de como é que a gente substitui ovo para nunca mais utilizar ovo em nada e a gente deixa as galinhas bem felizes e em paz vivendo as vidinhas delas, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigada.